e o Supremo Tribunal Federal formou maioria já para tornar réus os 100 primeiros denunciados pela participação dos atos golpistas. O relator das investigações, Alexandre de Moraes, foi acompanhado pelos demais ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Barroso e Gilmar Mendes. André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber e Luiz Fux ainda não apresentaram seus votos. O plenário virtual, que está em andamento, vai até segunda-feira. Esses réus vão responder por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além também da destruição do patrimônio público, né, que foi a invasão da sede dos três poderes, a destruição de bens do patrimônio, né? A Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas pelos atos do dia 8, e então os 100 primeiros já se tornam réus. Como é que o senhor analisa essa decisão do Supremo? Já é maioria, quer dizer, não tem mais como reverter isso. Réus, o que isso significa? É a primeira resposta da sua análise jurídica para o dia 8? Sem dúvida, é a demonstração de que o Ministério Público e a Polícia Federal, por determinação, por solicitação do Supremo, que é vítima, né, dos atos também, vai ser para valer. É uma demonstração importante porque a lei penal sempre tem uma força intimidativa. Então, é uma demonstração para o futuro de que os atos de violação do Estado de Direito serão respondidos penalmente. E não havia outra solução. As provas são contundentes, não havia nenhum motivo para não ser recebida a denúncia, não havia nenhum elemento indicativo de que a denúncia... Agora inicia-se o processo. A preocupação é que o Supremo Tribunal Federal, que se declara competente para o julgamento de todas as ações ali, todos os réus de 8 de janeiro, seja competente, é um maxi-processo, um processo com milhares de réus, cada réu com direito a apresentar 8 testemunhas, ou seja, é um processo longo, mas o Supremo decidiu ser efetivamente o competente único. Ele vai delegar, ele vai dar cartas de ordem para que juízes de primeira instância auxiliem na produção de provas, para haver uma unidade, para que não houvesse uma diversidade de decisões para fatos idênticos. Isso é uma vantagem do Supremo Tribunal Federal ser efetivamente o juiz único desse fato, e o que justifica que ele seja juiz único desse fato à medida em que ele é a vítima de todos esses acontecimentos. Né? Então, portanto, a competência pelo artigo 43 do regimento do Supremo Tribunal Federal, que ele é competente para os crimes que ocorram na sua sede. E o que ocorreram, há uma coligação, há uma conexão absoluta de fatos entre o que aconteceu no Supremo, aconteceu no Congresso, aconteceu no Planalto. Portanto, os fatos são únicos, a prova de um se liga à prova dos outros. Então, há uma conexão de fatos importante para estabelecer a inclusão dentro da competência do Supremo pelo artigo 43. A dificuldade vai ser o Supremo conseguir efetivamente finalizar com rapidez esses processos, esses mil e tantos processos, até mais, que possam surgir, porque haverá ainda mais denúncias, né? Já são 100, haverá mais denúncias, haverá mais investigados ainda, a começar, por exemplo, por o próprio general, que deve ser objeto de investigação de um inquérito, e outros membros do GSI que participaram dos fatos daquela A Polícia Federal deve marcar, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, nos próximos dias, o depoimento do Bolsonaro, né, que também há um inquérito contra ele no âmbito dessas investigações do 8 de janeiro. Né? A essa altura, à luz de todos os fatos que foram revelados, o senhor tem que expectativa em relação a esse investigado, Jair Bolsonaro? Que tipo de responsabilização o senhor acha que pode ser atribuída ao presidente em relação a esse quebra-quebra do 8 de janeiro? José, eu creio que com relação ao Bolsonaro, o mais importante é o inquérito que apura a responsabilidade do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Aí se faz uma ligação maior, e a ligação que pode ser examinada também com redes sociais e incitamento
a prática de delitos, ou seja, é saber se ele é um dos homens que está por trás. A investigação é essa, saber se ele tinha, de certo modo, até o domínio do fato, alguém que instigasse ou que tivesse conhecimento, porque mesmo tendo conhecimento, era o presidente da República, conhecia a ocorrência de uma insurreição, de uma organização criminosa para tentar abolir o Estado de Direito, ou seja, aquele documento encontrado na casa do ministro, as ligações do ministro com o Bolsonaro, as ligações, a ida do ministro imediatamente para a Secretaria de Segurança Pública no dia seguinte, dia 1º de janeiro, tudo isso precisa ser examinado no inquérito. É importante o depoimento do Bolsonaro, me parece muito mais para se examinar se ele é o homem que está por detrás, com ligação com o Anderson Torres, que trazia guardadinho numa pasta daquelas pastas que tem o símbolo da República, um projeto de golpe. De golpe. Agora, o senhor já falou aqui pra gente, inclusive ao vivo, que é clara a influência de Bolsonaro nesses atos, né? O senhor continua achando isso? Quer dizer, o senhor falou agora que ele precisa ser investigado. Eu falei isso antes de 8 de janeiro, quer dizer, eram todos os atos. Ele patrocinava sempre atos de intervenção militar. Eu creio que já falei aqui, inclusive, com relação ao que aconteceu no dia 15 de março de 2020, me parece. Ou seja, o comparecimento dele a um ato na frente da Praça do Exército, com faixas de intervenção já, abaixo do Congresso, fecha o Supremo, e ele comparece lá e diz assim: eu vim aqui porque eu estou de acordo com vocês. Ou seja, ele incentivava, em momento nenhum ele fez qualquer movimentação no sentido, a não ser aquela carta ridícula escrita pelo Temer, não houve nenhuma outra manifestação de apaziguamento, pelo contrário, né? Ele sempre incentivou, sempre... Ora, à luz até desses fatos que o senhor está aludindo, é muito difícil que um inquérito da Polícia Federal conclua pela ausência de culpa do Bolsonaro, não lhe parece? Sim, é todo um conjunto, precisa pegar o conjunto da obra, não é pegar fatos isolados, né? É todo o conjunto da obra, todo o seu discurso, né, ao longo de 4 anos. Nós estávamos absolutamente envenenados. Essa é uma diferença. Mais de 100 dias sem o Bolsonaro é um alívio, isso já é uma maravilha. Tá? Sem aquela pressão, sem Vamos ver. Aquele cercadinho matinal para instigar as pessoas, o ódio e a raiva contra o mundo. Quer dizer, é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Isso precisa pegar o conjunto da obra.